informações para a gente não se complicar. Não se complicar. Por exemplo, na tradição judaica não. Tem isso no judaísmo. Os meninos, quando tinham 5 anos de idade, eles se matriculavam na escola judaica, né? É obrigado. Obrigatório. Aí eu li na história o seguinte, que Jesus tinha um... Até parei de falar isso na igreja, mas eu vou falar aqui pra gente. Ninguém tá vendo, não. Só nós três. A história diz o seguinte, que Jesus tinha um professor chamado Zaqueu. Mas não é Zaqueu que subiu na árvore, é um outro Zaqueu. E a história diz que José matriculou Jesus na escola, e levou um dia, levou outro, depois levou outro, e quando levou, o professor segurou na mão de Jesus e levou de volta para José. E José, não dá para ficar com esse garoto não. José, mas o que é que houve? Ele aprontou lá, ele bateu em alguém, está dando trabalho, o que é que está acontecendo? Aí o professor Zaqueu disse assim, não, o problema não é esse. O problema é que eu preciso na minha escola é de um aluno e não de um mestre. Quando eu preparo um assunto, ele já sabe a resposta. Ele puxa um assunto, um argumento, que é a nível de professores. Eu não posso ficar com ele lá. Ele precisa ser colocado para ser mestre e não aluno. Então, essas informações, a gente encontra elas na infância de Jesus, a infância que a Bíblia não registrou, mas que a história diz alguma coisa, né? Uhum. Isso é até é louvável a nível de conhecimento, mas quando a gente expõe isso para a igreja, né? Cria choque. Cria choque. Cria choque. Eu, particularmente, tenho medo. Esse dia eu passei até com a minha esposa, né? Chamei a atenção que eu parei ela para ouvir. Porque o pregador estava lá com a eloquência e falando lá da menina que trabalhava na casa de Jesus, que passava a roupa de Jesus, que lavava a roupa de Jesus. Um negócio lá, parece que eu falei assim. Eu penso. Aí eu penso assim, tá, tudo bem. É uma história, é extra bíblica, é real. Não sei. Quem foi o escritor? Qual foi o historiador? Né, da onde você tirou? Entendeu? Porque se você pegar aí grandes historiadores renomados, tem comprovação. Né? E muitas das coisas que determinados... São falados, são escritos. São, né? Agora, tem alguns assuntos, não estou dizendo esse, tá? Jamais, mas alguns assuntos que são sem pé, sem cabeça. Eu penso que alguns assuntos, para você ministrar numa igreja e acrescentar esses pós-menores aí extra-bíblico, às vezes eu acho que é um caminho perigoso. Tem que ter um certo cuidado, né? Deixa eu só voltar. Base bíblica. Tem que ter um certo cuidado e, acima de tudo, assim, pastor, acho que é interessante a gente acrescentar, que é ter um objetivo e um propósito bem claro e definido. Porque, assim, na maioria das vezes, né, o que a gente observa? A pessoa ela quer mais passar informações, né, a informação e mostrar que tem aquele conhecimento. Sim. Porque na prática, às vezes se acrescenta muito pouco na vida do ouvinte. Sim. Eu, particularmente, nas minhas mensagens, às vezes eu sou muito simples no que tange a questão de teologia. Eu fiz teologia, fiquei 3 anos, né, fiz o médio em teologia, tenho planos de aprofundar mais meu conhecimento, estudo hoje, né, sozinho, em casa. Hoje a gente tem essas ferramentas que a gente pode nos auxiliar, então eu estudo. Mas eu, particularmente, eu penso assim, a gente tem que, quando a gente for ministrar uma palavra, aí você trazer alguma informação. Para explicar alguma coisa. Explicar alguma coisa, até mesmo uma explicação extra, bíblico, mas que tenha um porquê muito claro, que tenha uma finalidade muito clara de realmente acrescentar, muito mais às vezes do que apenas uma informação na vida do ouvinte, mas muito mais algo que realmente tenha um peso, uma relevância na vida do ouvinte. Porque às vezes a gente observa assim que tem pregador, eu não estou criticando, porque pregador tem vários tipos, né? Então, cada um tem o seu estilo, eu não posso criticar, não estou criticando. Eu, particularmente, penso muito, principalmente se você vai trazer algo que vai trazer uma certa polêmica, você tem que
pensar, acho que 1, 2 vezes, se vale a pena você, né, trazer. E o podcast hoje a gente assiste, eu vejo alguns podcasts, a gente vê, tem alguns pregadores que eles, às vezes, olha que eu sou até um pouco polêmico, mas tem alguns pregadores em alguns podcasts que você vê que ele só quer ser polêmico. Às vezes fala até coisa sem pé, sem cabeça. Uhum. Tem um aí, né? Até para poder ser Aqui, ó, polêmico. deixa eu falar o nome. Quando você tá falando que eu tava lembrando, né? Pastor Abílio Santana, eu admiro. Bom, admiro. Eu não sou daquele que cospe no prato que comeu, não. Eu fui colecionador de DVD de pregação. Eu já cheguei a ter em casa, porque hoje a gente não usa Eu mais ainda DVD. tenho ainda, muitos. Não, eu já cheguei a ter mais de 250 DVD de pregação. Pastor Marco Feliciano, né? Eu tenho respeito. Abílio Santana. Coleções dos pregadores, né, do Congresso dos Gideões Missionário. Elcio de Assis, Tacaema. Muitos. Toda essa turma, né? Toda vez que eu saía, Carvalho Júnior. trazia 5, 6, fazia aquela compra. Trazia. Então tinha um estante lá, hoje é só livro. O DVD a gente não usa mais. Então, tenho um respeito muito grande pelo pastor Abílio Santana, aprendi muito, as mensagens dele já me edificaram muito, mas, voltando a falar desse assunto de historiador, ele veio com a história aí de que o historiador disse, né, que Jesus, ele fazia os móveis lá, aliás, não fazia, né, ele dava ordem. Sim. Cadeira, apareça, aí apareceu uma cadeira, Eu lembro disso. entendeu? E aí com isso ele foi juntando dinheiro, e comprou uma casa na praia. Então, às vezes Não, é perigoso você perigoso, entrar. perigoso. E assim, entrar uma com- pessoa renomada, né? Entrar Uma com... pessoa entrar renomada, com- o que a gente não espera a pessoa. Então, E o que é pior, no meu ponto de vista, também tem um respeito pela pessoa dele. Acho que a gente tem que respeitar perdoa, Abílio Santana. esses te homens. amo, tá? Mas assim, o que pra mim ainda é Aprendi muito com insustentável o senhor, é né? que a Mas- pessoa quer de alguma forma ainda justificar o injustificável. Não. A pessoa ainda quer defender que aquilo que ela falou tem base bíblica. Sim. Entendeu? Assim, acho que isso pra mim mesmo com respeitando, a gente tem que respeitar esses homens aí, né, chegaram no topo, né? Acho que todo pregador itinerante principalmente deseja, né, quer pregar no maior congresso do mundo, Gideões Missionário, né? Acho que ainda é o maior congresso do mundo. Então, a gente tem que ter um certo respeito, mas não dá para defender, né, que Jesus tinha uma varinha mágica que Aí apareça não, aqui o móvel. Isso, Aí até não. Então, porque, assim, até porque não tem como defender isso. Até porque eu, particularmente, por conta do milagre de Caná da Galileia, entendeu? Ali Jesus, acho que ele deixa bem claro quando Maria vai, porque eu acho que ela tem essa ansiedade, esse desejo de ele se manifestar, de ele se revelar ao mundo. Entendeu? Então o que ela vai fazer quando acabou o vinho? Entendeu? Ela sabe que ele é o Todo-Poderoso, né? Então ela recorre a ele e diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é Chegada a minha chegada hora. a minha hora. Então eu acredito que ela está manifestando ali o desejo de ele se revelar ao mundo. Na mente dela, essa é a oportunidade. Todo mundo precisa saber que tu és o Filho de Deus, que você é o Messias enviado. Entende? Só que ele deixa bem claro dizendo que não é a hora dele. Então eu entendo, se naquela hora ele repreende a mãe dele, né? Mas ele não está repreendendo ela como um filho, ele está repreendendo como filho dela, ele está repreendendo como o Filho de Deus. Eu entendo o seguinte, que daquele momento ali para trás, ele nunca operou nenhum milagre. Por quê? Porque ele não, Polêmica. eu penso, É. né, que na juventude, na infância, na adolescência, Jesus ele nunca operou nenhum milagre. Entendeu? A única coisa que ele fez, o que a Bíblia deixa bem claro e corrobora com a história que você contou, do mestre Zaqueu, é que ele com 12 anos Tava lá no templo e confundiu a mente, entendeu? Dos doutores no templo. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu gostei desse assunto Entendeu? aí. Ele confundiu a mente ali dos doutores no templo, né? Que eles ficaram maravilhados, porque, imagina, as pessoas entram no templo Pela para aprender. sabedoria, né? Pela entra no templo sabedoria. para aprender. E ele viram começou já que ele tinha uma sabedoria elevada para a idade que ele tinha, Isso. né? E aí Não era comum a É. sabedoria com que ele falava, né?
com aquela idade, E né, aí de os 12 pais anos. dele voltaram, porque quando só foram perceber que perderam Jesus quando chegaram em casa, voltaram. E aí vão chamar ele e falam, vocês não sabiam, né? Não era do sabe. conhecimento de vocês de que eu deveria estar, entendeu? Na casa do meu pai. Então eu penso, entendeu? Que Jesus, entendeu? Na infância, entendeu? A adolescência, a juventude, embora o judeu não tem isso, né? É criança e adulto, não tem essa fase de transição, entendeu? O judeu não tem adolescência, não tem juventude, né? É a criança, adulto, entendeu? Direto. Então vamos lá. Mais ou menos. Daqui a É. pouco eu vou falar. É. Aí vamos lá. Então ele não operou nenhum milagre. Sim. Entendeu? Um milagre. Porque quando eu penso, é uma interpretação que eu tenho vendo o texto. Quando eu olho para a passagem do Sim. milagre, onde Jesus transformou água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Eu já ouvi o pastor Maria Gilmar Santos chega, falar ela sobre chega, a atitude dela demonstra isso. Que ela vê ali a oportunidade, entendeu? Dele se revelar. Ele diz, vem cá, o que eu tenho contigo? Não é de você que tem que vir a ordem. Não é baseado na sua vontade, no seu querer. Ainda não é chegada a minha hora. Entendeu? Vamos lá. É como se ele tivesse dizendo pra ela assim, Vamos ver. calma. Vamos ver Chegou a agora. minha hora. E Vamos lá. aí ele O que você acha? Eu penso que Jesus operou milagre, sim, antes dos 30 anos. Antes dos 30, né? Porque quando a Bíblia... Antes do registro bíblico, né? Daquilo que a gente tem na Bíblia. Isso. Porque ele aparece com 12 anos, depois ali a Bíblia, ela né, se cala, não a gente não tem registra. nenhum relato né, de Não Jesus. registra ele, só registra ele nascendo, com 8 dias sendo apresentado. É isso. E depois Jesus desaparece da história e aparece depois com 12. Depois isso? com 30. Depois com 30. Isso. Aí dá início ao ministério, morre Isso com deve 33. ter algum propósito, Claro. tem alguma coisa aí. Mas, assim, eu acho, né, não vou... É um pensamento meu, tá? Não é achismo, é um pensamento meu. Que ele fez milagres, sim, outrora, antes dos 30 anos. Antes de Por quê? iniciar o seu ministério. Né? Quando a Bíblia registra Caná da Galileia como o primeiro milagre de Jesus, Primeiro sinal. é porque é o primeiro milagre falando de ministério, iniciando o ministério. Entendeu? Iniciando o ministério. Ele iniciou com 30 e teve 3 anos e 6 meses, né, de ministério. Então, para ser catalogado direitinho dentro do ministério, por isso que a Bíblia registra como o primeiro. Mas antes, eu acredito que houve sim. Tem até uma... Mas assim, se a gente for para a Bíblia, qual base na Bíblia a gente tem Não, assim? na Bíblia não vai ter essa base. A Bíblia a gente vai encontrar só ele com 12 anos. Porém, eu acredito muito na história judaica. Eu acredito muito. Tem muita coisa que é verdade. Tem muita coisa que é ilusão. Mas tem muita coisa que é verdade. E quando você estuda com um pastor conhecido, renomado, respeitado, e ele te passa alguma informação, é digno de uma análise. Uhum. Quando não é, a gente já descarta logo. Certo? Eu já li um documentário, e esse documentário está nos livros apócrifos. Você sabe que os livros apócrifos, eles não são conforme disseram pra gente que são. Sem inspiração, que Deus sabe, deve conhecer um vai pouco. gerar polêmica. Isso aí Não, tem muita coisa ali que realmente é verdade. É que isso vai muito... Livro de Enoque, por exemplo. Não, é o que eu estou falando. Não são todos. Mas tem muita coisa que tem base na história. É que não entrou no cânon sagrado por questões religiosas e políticas. A gente aprendeu lá no passado que não entrou porque não teve inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo. Mas não é bem assim. Tem muita coisa que é verdade, mas que não entrou por bloqueio de homens religiosos da época. Se a gente for catar a mesma história, vai achar verídico muita coisa. Por exemplo, fale você. Não, porque assim, eu ia falar assim, porque essa área aí é uma área que a gente precisa ser bem
bem categórico, né? Bem assim específico, porque assim, estamos falando de qual livro apócrifo, por exemplo, porque tem alguns. Sim. Aí por exemplo, fala assim, eles têm uma revelação. Tá, qual livro? Até porque, por exemplo, você pegar o livro de Enoque, talvez que é um dos mais conhecidos, mas tem de Judite, tem de Judite, Macabeus, Macabeu, tal. Macabeus. Tem- Por exemplo, quando você pega o de Enoque, foi inspirado. Aí você vai ler, você vai ver assim, parte do que fala, dá pra você dar até uma atenção. Mas, por exemplo, tem lá no livro de Enoque, se não estiver enganado, eu não leio muito livros apócrifos, questões de ele ensinando magia e etc. Aí como que você coaduna, Não, por exemplo, a aí inspiração desse livro? Isso aí não passa não passa na tradição judaica nem no costume judaico, porque lá não trabalha com magia. O judaísmo trabalha com a Torá. Com a Torá. Então a gente já descarta de imediato. Porque a Bíblia já condena isso, negócio de magia. Tá, mas eu tô falando como que assim, pra gente poder defender a inspiração Sim. desses livros, sendo que esses livros, se você falar de um livro específico, a gente for analisar Só esse segura só um livro assim pouquinho, só para específico. liberar a fotógrafa ali. Dá uma olhadinha para ali. Dá uma olhadinha para ali. Só para liberar. Maravilha. Bom, obrigado. Porque Vamos lá. assim, como eu tava falando, porque para defender a inspiração, né, desses livros. Aí você tem que pegar o livro específico. Então, É. olha Você tem só. que pegar o livro, vamos pegar A o livro gente de vai ter que Enoque. marcar um Aí, dia pra gente falar lógico. desse assunto, porque, Assim, veja bem, é assim, polêmico, porque se não é? você pegar o livro de Enoque, aí você vai ver no livro de Enoque, tem muitas coisas que é relevante. Dá até para você usar com base bíblica, dá para você acrescentar num sermão, numa pregação. Mas se você pegar todo o livro e você estudar todo o livro de Enoque, por exemplo, você vai ver que tem muita coisa que não coaduna com a palavra. Então, e como esse que que é o problema. se defende a inspiração Olha só. desse livro, por exemplo. Então, Se você esse- pegar um outro livro específico, você pega um outro livro específico, vamos analisar. Porque quando eles não foram colocados na Bíblia e eles foram tidos como não inspirados, é justamente, primeiro, que você não tem como, não tem comprovação já da autenticidade de quem de fato escreveu, às vezes. Não, né, isso é até eu acho irrelevante porque tem alguns textos, tem alguns livros na Bíblia que a gente também não tem certeza. Por exemplo, Mateus, a gente não tem certeza absoluta que foi Mateus que escreveu. Então a gente tem alguns livros que a gente não tem a certeza, não tem uma comprovação, né, de quem foi o autor. Às vezes recebe o título. Mas aí o você, nome, mas aí não. você consegue, Então, por isso não muda. exemplo, O mas problema- só que problema você dos tem o canônicos, sabe qual conteúdo. só? Eu sei, mas Né? sabe O qual são os canônicos? conteúdo se Sabe qual justifica. Qual é o maior problema nos livros canônicos? Os não. Nos livros canônicos, né? Nos apócrifos, que não entraram no Apócrifos. canon sagrado, é o seguinte. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, entendeu? O que você percebe ali? Você percebe o seguinte. Nós temos aproximadamente 1.600 anos de história. Nós temos aproximadamente aí 40 autores que viveram em períodos diferentes, região diferente, contexto geopolítico diferente, mas todos eles debaixo da inspiração divina ou na sua autoria, todos eles respeitam, entendeu? Ao outro. Não há uma contradição. Não há algo que você fala assim, pô, mas esse aqui, entendeu? Tá indo por um caminho e esse tá por outro. Não. A impressão que dá, se a gente pegasse a Bíblia, tirasse ali o nome dos autores e colocasse um único autor, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nos 66 livros colocasse ali o Espírito Santo como autor, iria ser válido. Por quê? Porque a impressão que dá é essa. É que a gente está lendo um livro Só. que foi escrito Uma pessoa só. por uma única pessoa. Quando a gente pega os livros apócrifos, Apócrifos. entendeu? Aí sim é que nesses que ficaram fora, é porque é encontrada contradições. É como Ainda eu que falei. tenha uma coisa ou outra que bata, né, com contexto histórico, com contexto social, né, que conte de um evento que de fato, de verdade aconteceu, entendeu? Mas chega algum momento ali que não bate. Aí gera dúvida. Então gerou a dúvida, não pode Melhor ser, ficar de não fora. pode ser aplicado a Deus, não pode ser, né,
sugerir que foi Deus que inspirou, se aí gerou dúvida. Então, é um dos principais motivos para esse livro ficar de fora. Agora é isso. lógico, como a gente tá falando aqui, né? Entendeu? A gente entrou no assunto e é um assunto polêmico, né? E a gente tá aqui, a gente entre é isso, bom outras porque coisas. ter esse debate, porque a gente vai também abrindo a mente, tanto nossa aqui no diálogo, na conversa, como também depois quem Mas a vai gente estar pode marcar, a assistindo. gente pode fazer. Porque esses livros, alguns livros E eles são apócrifos, interessantes, eles eu não- registram milagres de Jesus. Isso, mas foi o Antes que eu dos disse. 30. Registra milagre Entendeu? de Jesus, entendeu? Porém, olha só, quer ver uma coisa? Vamos voltar aqui do milagre de Jesus na infância. Me perdoe com o que eu vou falar aqui, o evangelista Valmir Pedro. Mas nenhum, entendeu? Historiador que apresente alguma coisa relacionada à infância de Jesus extra-bíblica deve se dar crédito. Por quê? Porque vamos voltar a 2000 anos atrás. Qual escriba há 2000 anos atrás iria se importar em tomar nota de uma criança comum? De uma criança de Nazaré. Só se ele não De fosse uma criança... tão comum assim, né? Não, Se ele já estivesse fazendo sinais, alguma coisa ele não era. na Então, juventude, mas aí é que tá. se teria Para muita isso nota, teria né? que provar de que ele na infância ele operava milagre. Então, não tendo essa prova, ele era uma criança comum. Filho, entendeu? De um carpinteiro e de uma, né, donzela, uma jovem, linda mulher, Camponesa. tá? Camponesa de Nazaré. Então, qual escriba, qual historiador ia se importar com uma criança dessa? Muito pelo contrário. Todos eles, na sua maioria, estariam atrás de pessoas importantes, de pessoas relevantes, principalmente pertencendo ao clero, entendeu? Ao reinado, já que está dentro do contexto de dominação romana, aqueles que compunham, né, os cargos mais importantes no império, governador, reis, etc, etc. Então, por essa razão, não há nenhum escrito histórico, tá? Que seja... Relevante, né? Não digo relevante. Que seja comprovado como autêntico da infância de Jesus Não tem nada. Salvo não tem nada registrado salvo na o Bíblia. nascimento, né, do nascimento até 1 ano de idade, porque quando os 3 reis magos, Os né, magos. os fala rei. magos, os magos na verdade são os 3 Os magos. reis do Oriente, né? Foram levar presente para Jesus, ouro, né, incenso e mirra, já havia se passado 1 ano. Eles não levaram assim no ápice do nascimento, tá bom? Muita gente, né, entra ali e pensa que Jesus acabou de nascer e tal. Tava os ali na pastores estreberia vieram, ainda. E depois logo chegou os... Não, isso aí aconteceu 1 ano depois, aproximadamente. Tá? Então nós temos ali 1 ano de história, aí ele vai para o Egito, Herodes morre, entendeu? Aí Deus manda, revelação dada para José, manda voltar. Aí eles voltam. Mas vamos ouvir. Aí, a partir daí, só aparece depois, com 12 anos, um único aparecimento, e depois Vamos ele ver surge, o argumento também do ele surge do novamente evangelista Valmir. com 30 anos de idade, Sim, entendeu? sim. A Bíblia não registra nada sobre esses intervalos, né, de Jesus operando o milagre. Mas nós não podemos esquecer que ele já foi anunciado desde o ventre. Sim. Desde o ventre, que ele foi anunciado. A questão de estar registrado na Bíblia os milagres dele, isso aponta para o ministério dele, o ministério público, né? Um ministério oficializado com os 30 anos. Entendi. Tô compreendendo. Por isso que a Bíblia registrou somente esse ponto. Mas eu acredito que ele fez milagre antes também. É uma crença minha. Não, isso é válido. Por Eu quê? acho interessante. Rapaz, Jesus,
embora ele teve uma vida normal como criança, brincou, correu, quebrou as coisas dos outros, a criança faz muito isso. Jesus teve uma infância normal, normal. Mas as coisas aconteciam porque ele também era o Filho de Deus. O Espírito do Senhor não crescia junto com ele. Entendeu? Não crescia. Quem crescia era ele, mas o Espírito estava lá, na sua forma total. Então eu acredito que Jesus fez sim, né? E a própria Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres, né, que não foram registrados e tudo mais. É uma base, Se fosse né? registrado, não teria livro nesse mundo. Então a gente vê ali, né, a gente pega o início do seu ministério aos 30 e vai até o final. Né? Esses que não foram registrados, está dentro desses 3 anos e meio, mas também eu penso que está fora. Eu penso que também está fora. Faz sentido, né? Tem coerência bíblica. Então, porque esse versículo aqui te dá uma luz para você pensar nisso. Com certeza. Os milagres que não foram postos e tal. Então, te dá uma. Eu também não tenho dificuldade, de repente, de acreditar também que Jesus ele tenha mas feito o milagre fora. O bom é isso, que tanto um quanto o outro, principalmente o Eu não tenho dificuldade também de acreditar eu acho interessante que Jesus ele possa ter feito realmente minha crença. Você milagre. Está defendendo, é válido. Você está dizendo o seguinte, que é o que você crê, acredita. Né? Não é o nosso caso aqui, não é nem o seu caso aqui. Mas a gente fica meio com o pé atrás com alguém que bate o martelo. Sim, sim. É isso que eu ia falar agora, né? Quando porque eu vou pregar, que eu vou passar alguma coisa que é extra bíblico, eu deixo bem frisado. Eu não estou afirmando, a Bíblia não diz, eu estou apenas trazendo a título de informação, para nós pensarmos. Aí eu acho que é válido. Sim. Quando o pregador ele coloca desta forma, eu acho que é válido. Você colocar assim, irmãos, eu acredito que Jesus ele fez milagre antes da infância. Aí você pode apresentar as suas razões, seus argumentos e tal. Você pode apresentar os seus argumentos, mas você não pode cravar, né? Você não pode cravar porque se a Bíblia não diz, diz os teólogos que aonde a Bíblia não fala, a gente deveria também se calar. Então, assim, a gente não pode afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Mas se você colocar assim, mas vamos pensar, para a igreja pensar, eu acho que isso aí é super válido, acho até saudável. Outra coisa, como nós estamos fazendo aqui. Outra coisa, olha só. A Bíblia diz que quem não é por nós é contra nós, né? E assim vice-versa. Então, se você não está agredindo a Bíblia, se você não está indo contra Cristo, por que não? O que você está dizendo não está afastando ninguém do Evangelho, não está fazendo ninguém entrar por um caminho errado. Heresia, porque você não está distorcendo. É um ponto de vista. Não, com certeza. Por isso que eu acho que é válido. É um ponto de vista, só que lembrando o seguinte, o nome do podcast é o ponto de vista bíblico, não é o meu ponto de vista, nem o seu ponto de vista. Não, mas quando a Bíblia te dá uma base, aí te assegura. E a base é essa. Tantos outros milagres que fez Jesus que não foram contidos, tal. Então isso aí também serve como uma base, entendeu? Agora, quando alguns falam, o que eu já vi diversas vezes, assim, ó, não, irmão, isso aqui no original não é assim não. Aí o cara está dizendo que a minha Bíblia está errada, que o certo é dessa forma. Outra polêmica. Aí eu já não posso vamos finalizar mais aceitar. Entra outra polêmica. Entendeu? Porque aí não está, ele não está. Tem um termo que se fala, endossar, é isso? Endossar o assunto. Quando você endossa o assunto, quando a Bíblia vai um pouquinho à frente, para aqui e você argumenta vindo mais para frente, se você está endossando o assunto, glória a Deus, desde que não vá contra a Bíblia, que não aflinja a Bíblia, glória a Deus. Mas você falar que isso aqui está errado porque no original é assim, aí você está descredibilizando a Bíblia e dizendo que ela está assim. Entendeu? Não concordo. Mas quando você argumenta um assunto, ainda que seja dentro de uma tradição judaica, endossando o assunto, com certeza. o céu não vai reprovar. Não é errado.
Não, é com errado. certeza. Desde que você endosse o assunto com isso. Por exemplo, Jesus, mas quando ele era criança, não está registrado, mas a história diz, glória a Jesus. Amém. Ainda que eu, não tenha uma base concreta, mas se eu não estou indo contra a Bíblia, o que não pode é ir contra. Não, Isso está certeza. errado. Não está aqui. 2 Coríntios 5, não. Nada posso contra 18, nada posso contra a verdade, senão Com a pela verdade. própria verdade. Não, como eu falei, eu não tenho também dificuldade de acreditar que seja possível de Jesus ter realizado milagres antes, né, do seu ministério público ou na sua juventude, né? Eu não tenho dificuldade de acreditar, mas talvez o X da questão, talvez a forma como que Sim, o pregador como ele vai passa isso, né? vai passar. É. Acho que talvez o X da questão de tudo que a gente falou aqui, nessa questão, é justamente como que o pregador passa. E Entendeu? qual o sentido disso? Qual o propósito? Qual a finalidade? Porque assim, eu acho até que a igreja, às vezes, ela deveria entrar em certos assuntos que a gente tem como polêmico, e tem assuntos que é até proibido a gente entrar dentro da igreja. Eu acho que não. Eu acho que a gente deveria, sim, tratar de muitos temas que a gente às vezes não trata dentro da igreja porque há um tabu, ou porque é muito difícil, há uma certa complexidade, ou porque vai trazer algum escândalo, ou porque a gente acredita que a igreja ainda não está preparada. Mas como que a igreja vai estar preparada se a gente não trazer para a gente pensar, para a gente poder analisar, para a gente poder refletir? Então eu penso assim, que esses temas assim, é bom sim, como a gente está aqui falando, conversando, dialogando, debatendo, isso é importante porque a gente vai também abrindo o nosso entendimento, a gente vai abrindo a nossa compreensão. Então, quando o pregador ele traz um assunto que não está dentro da Bíblia, tá? É um assunto extra-bíblico, mas ele traz com coerência, para endossar aquilo, um ponto ou outro que ele está trazendo ali, argumentando, se ele trouxer de uma maneira saudável, não vejo problema. Entendeu? Particularmente, eu não vejo. Concordo plenamente. Eu não vejo problema. Mas nesse caso em especial, pra gente não quero ser redundante e não ficar preso. Mas só finalizando a minha opinião dentro desse assunto, eu penso que a título de organização, entendeu? De um plano, entendeu? Que foi elaborado muito antes da fundação do mundo. Eu penso que dentro desse propósito, entendeu? Jesus esperou o momento certo e a hora certa, entendeu? Para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse nele. Por quê? Porque, veja bem, quando ele, abre o rolo e divinamente, por divina revelação, não foi por um acaso, por nada, cai no texto do profeta Isaías, onde diz assim, hoje, que Jesus está dizendo, hoje, o Espírito se cumpriu essa palavra, né? A palavra fala sobre mim. Perdão, aí ele lê o texto, aí ele diz assim, hoje se cumpre diante dos vossos olhos essa passagem, essa palavra, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar a boa nova, pregar boas novas aos cativos, a libertar os presos, a ordenar, entendeu? Enfim. Então quando ele anuncia aquilo ali, entendeu? Eu penso, é o início do ministério. É o início da manifestação do poder. Então, por essa razão, não que ele não tivesse poder, tá entendendo, o evangelista? Eu creio piamente que desde a infância, porque quando Maria vai visitar Isabel está grávida já de 6 meses, o menino pula dentro do ventre, entendeu? João Batista. Então, ou seja, ele já é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Foi o que o anjo disse para Maria, a mesma coisa, que Jesus seria filho de Deus. Então todos os dois já desde o ventre, beleza. Mas eu entendo que, mesmo tendo noção, porque olha só, o que a Bíblia vai falar de João, o Batista? E ele ficou guardado no deserto até que chegasse o tempo em que ele viesse a se revelar para os homens. Entende? Tem um tempo, né? Um tempo. João Batista ficou esse tempo todo no deserto. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era.
Quem olhava assim era um doido, um maluco. Entendeu? Vestindo uma roupa estranha. Entendeu? A dieta dele diferente. Entendeu? Gafanhoto, mel silvestre. Vestido com pelo de camelo. Dentro do contexto. Imagine a aparência, né? Dentro do contexto. De repente ele surge gritando, eu sou a voz, entendeu? E clama meio do deserto. Eu creio que a unção de Deus sobre a vida dele atraiu as pessoas. Que a multidão vinha e batizava. Entendeu? Ele deixava bem claro. Por que você está batizando, João? Eu estou batizando vocês porque está chegando o reino de Deus. E aí essa é justamente a primeira mensagem que Jesus prega. A Bíblia diz que sim, e Jesus começou a pregar dizendo, o reino de Deus é chegado. Começa aí. Então, é só por esse motivo, tá? Agora, a minha crença é válida, a sua também é válida. Como foi colocado, né? E nós estamos aqui. Eu tenho argumento, você tem argumento, nós temos argumento. Não dá para bater o martelo. Apesar de eu me considerar fundamentalista, alguém que crê, né, fielmente no que a Bíblia diz, porém eu sei que tem coisas que não estão anotadas aqui, e a própria Bíblia diz que tem coisas que estão reveladas para Deus e tem coisas que são reveladas para o homem.